Eu quero, queridos, rapidamente dizer a você que nós usamos sempre o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11. Eu sempre ministro, a comunidade já conhece esse texto já muito bem. 1 Coríntios 11. Tá bonita essa canção, pode continuar, tá? Essa ou a que vocês quiserem, tá bom? 1 Coríntios capítulo de número 11, a partir do verso de número 17, ele vai tratar com a igreja sobre o que nós vamos fazer agora, sobre a ceia. Olha só, mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não é para melhor e sim para pior. Eu sempre digo, quando você reúne o seu pequeno grupo, a reunião pode ser para melhor ou pode ser para pior, depende do líder, da condução. Por isso que nós damos já uma direção no papel. Pastor, como é se reunir para pior? É quando o grupo perde o objetivo da reunião, começa a falar de futebol, começa a falar de política, começa a falar da vida dos outros, de outras igrejas. Não, toda vez que nós nos reunirmos, guarda o que eu vou te dizer no seu coração. Todas as vezes que você se reunir como igreja, essa reunião pode ser para melhor ou para pior. Essa manhã, essa reunião, no meu coração é que seja para melhor, para melhorar algo na sua vida, para te fortalecer, amém? E aí ele está dizendo o seguinte: a igreja de Corinto se reunia, mas era para pior. E aí ele vai dizer algo no verso 18 interessante, porque antes de tudo estou informado que quando se reúnem na igreja, não era uma reunião qualquer, irmãos, mas essa reunião era nas casas. Lá em Corinto não existia templo nessa época. Existem divisões entre vós, em parte eu até acredito que isso seja verdade. E aí o verso 19 ele vai dizer: e é até interessante, necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Você quer saber quem é de Deus, quem é aprovado, quem passa no teste? Coloca ele diante de uma confusão, aí você vai saber se ele é aprovado por Deus ou não. Como assim, pastor? A pessoa que pacifica, que fala: gente, deixa disso, vamos se perdoar, todo mundo erra mesmo, a gente tem que respeitar o pensamento do próximo, a gente tem que respeitar. Esse é o aprovado. Aí Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Agora tem gente que coloca lenha na fogueira e fala: não, isso aqui tem que ser resolvido, vamos deixar barato isso aqui, não, vamos resolver aqui, não vamos sair daqui, vamos abrir outro grupo, não vamos. Então, queridos, é na hora do partidarismo, das discussões. Verso de número 20: quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é para a ceia do Senhor que vocês comem. Paulo está falando: olha, o que vocês estão fazendo não é ceia não. Por que não é ceia o que eles estavam fazendo? Verso de número 21: porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Que egoísmo, né, irmãos? O cara chegava: eu estou com fome, já ia comendo, enquanto um fica com fome e o outro fica embriagado. Por quê, queridos? Porque eles usavam vinho mesmo. Nós usamos hoje suco de uva, né? Eles usavam vinho mesmo. Então ia chegando, já ia comendo já. E às vezes chegava um irmão que morava longe, já estava atrasado. Quando ele chegava, irmão, já tinha acabado tudo já. Ele está falando: isso não é ceia, isso é egoísmo. Olha só, então Paulo está diante de um grupo que tinha divisão, que brigava entre eles, que discutia,
e que era egoísta. Ninguém esperava pelo próximo. Sabe aquele verso, preferir e honra uns aos outros? Não existia aqui. Era cada um por si, Deus por todos. O mundo é dos espertos, né? Quem pode mais chora menos, né? Foi na feira, perdeu a cadeira. Era mais ou menos isso aqui, queridos. Verso número 22. Será que vocês não têm casa onde pode comer e beber? Ou vocês estão menosprezando a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Paulo está puxando a orelha aqui, irmãos. Paulo está dizendo aqui, olha, que posso dizer a vocês? Eu devo elogiar vocês? Nisso certamente não posso elogiar. Vocês estão sendo egoístas. Isso aqui, irmãos, o entendimento desse contexto mudou para mim um verso. Mudou para mim um verso. Vocês estão entendendo que tinha uma igreja egoísta que só olhava para o seu próprio umbigo? Pessoas que não se preocupavam com o próximo. É isso que ele está chamando a atenção. Olha só, queridos, que interessante. Aí, verso número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou, depois, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí o verso número 26, ele vai dizer o seguinte: porque todas as vezes que você come o pão, que você bebe o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então a ceia tem um objetivo: anunciar que Jesus morreu por mim e por você, até que Ele volte, amém? Está aqui. Todas as vezes que você ceia, você está dizendo: olha, esse pão representa o corpo que foi partido por mim. Esse cálice representa o sangue que foi derramado por mim para perdoar os meus pecados. Você é uma maneira, a ceia é uma maneira de evangelizar. Sabia disso? De anunciar a morte dele até que ele volte. E aí, queridos, olha só, verso de número 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue. A outra versão diz assim: o que comer indignamente, será culpado do corpo, do corpo e do sangue. Por quê? Presta atenção aqui comigo, fazendo favor. Verso número 28. Por que ele será culpado? Cada um examine-se a si mesmo e coma o pão e beba o cálice. Ele será culpado do corpo e do sangue. Então examine-se. Verso 29. Tem uma chave aqui, tá, irmãos? A chave está aqui. Pois quem come e bebe porque quem come e bebe em pecado traz prejuízo para si mesmo. É isso que está escrito. A gente tem que ser fiel ao texto, tá, irmãos? Quem come e bebe sem discernir o corpo. O pecado é esse: não discernir o corpo de Cristo. Não discernir o corpo. Pastor, o que é discernir? É ter um conhecimento a respeito de algo. Às vezes, irmão, nós temos que discernir algo. Às vezes não está explícito. Então, discernir é o mesmo que eu dizer para você nessa manhã: você sabe como está o seu irmão? Você sabe como ele está? Então, por exemplo, irmãos, eu vou usar o exemplo aqui da família do Jean. Eu sei
que eles estão com a filhinha hospitalizada. Então, irmãos, estão tristes, estão apreensivos, estão aflitos, como todo pai, toda mãe estaria no lugar deles. E eu tenho que discernir isso. Eu não posso falar, poxa, o Jean passou por mim, nem falou comigo. Rapaz, ele está quieto na dele. Esse cara é metido. Esse cara é isso, ele é aquilo, ele se acha melhor que os outros. Vocês viram que no café ele nem se misturou? Não, isso não é ter discernimento, irmãos. Ter discernimento. Cara, por que ele está... Por quê? Porque tem algo acontecendo. Quando eu não tenho esse discernimento, irmãos, eu trago juízo para mim mesmo. A outra versão diz assim, acho que é a NVI: quem come e bebe sem discernir o corpo, faz isso para a sua própria condenação. Por quê, queridos? Nós somos um corpo, amém? Então pensa no seu corpo. Seu corpo agora, tem o coração, tem os pulmões, tem o estômago, tem o pâncreas, tem os rins, tem o intestino, tem vários órgãos vitais aqui dentro, tá? Isso aqui é meu corpo. Aí eu falo o seguinte: esse meu coração está metido, hein? Eu não quero ele fazendo parte do meu corpo, não. Eu vou arrancá-lo. Eu estou condenando quem? A mim mesmo. Por quê? Porque esse órgão, eu gostando dele ou não, ele faz muita falta se ele for tirado. É prejuízo para mim mesmo quando eu não discerno o corpo. Pega uma pessoa lá que está com problemas. Até essa semana eu orei por uma pessoa, visitei, problemas renais, diabetes, pressão alta, nunca cuidou, nunca levou a sério. E é o médico, se cuida, ah não, isso aí é bobeira, você tem que fazer isso. Ele disse isso para mim, estou dizendo que ele testemunhou. Ele falou: pastor, eu nunca levei a sério. Ah não, isso aí é bobeira. E agora tem que fazer hemodiálise, porque os rins estão funcionando só 10%. Você está entendendo, irmãos? Não discerniu um problema sério no seu próprio corpo. Trouxe prejuízo para quem? Para si mesmo. Então a gente aprendeu, irmãos, que a ceia é um momento solene, e é mesmo. Aí a ceia vira um momento fúnebre, né? Aí a pessoa: Senhor, eu tenho que pedir perdão por todos os meus pecados, senão se eu comer esse pão, eu vou morrer. A gente aprendeu isso, né? Olha para o seu umbigo, se preocupe só com você, porque senão você vai morrer. A gente aprendeu assim a vida toda, né? E o texto fala totalmente o contrário. Não olhe para o seu umbigo, olhe para... Você tem que ter discernimento do corpo. Você sabe se a pessoa que está do seu lado tem o que comer hoje? Você sabe se está com a energia cortada? Você sabe como que está o casamento? Se está precisando de ajuda? Se está precisando de uma oração? Se tem uma depressão rondando, tomando conta, castigando? Você sabe como está o seu irmão? A gente sabe julgar, né, irmãos? Apontar o dedo às vezes. E aí, queridos, a palavra ela é tão clara. Quem come e bebe, por isso que ele fala: examine-se a si mesmo. Então, antes de eu tomar ceia, eu não tenho que falar: Senhor, perdoa os meus pecados. Não, pastor, não. Antes de tomar ceia, você não precisa confessar o seu pecado. Ah, pastor, que absurdo. Não, irmão, você tem que confessar o seu pecado quando você errar. Não é antes de tomar a ceia. Errou, se arrepende e pede perdão. Por que eu tenho que esperar chegar a ceia para pedir perdão para minha esposa, para pedir perdão para o meu irmão, para fazer um propósito com Deus? Senhor, então eu prometo que eu vou abandonar isso, eu vou abandonar aquilo, eu não vou acessar mais esse site, eu vou... Por que tem que ser antes da ceia, irmãos? Senhor, eu vou sair daqueles grupos, eu vou...
Não, irmão, isso aí tem que ser no dia a dia. Você está entendendo? Na ceia, eu tenho que, Senhor, como está o meu irmão? O que eu posso fazer por ele? Porque se eu não tiver esse discernimento, olha só, que ele vai falar, traz prejuízo para si mesmo, e por causa disso, verso número 30, olha só, é por isso, gente, está claro, é por isso que há entre vocês, muitos fracos, doentes, e muitos que já dormem, porque não está tendo discernimento, cada um toma a sua própria ceia, cada um está tomando sua própria ceia, um se embriaga e o outro fica com fome, e aí tem gente fraca, vocês não estão percebendo, não estão discernindo isso, tem gente doente, vocês não estão discernindo isso, tem gente que já dormiu na fé faz tempo, e vocês não estão discernindo isso. Então a ceia, eu leio esse texto assim, ei, não olhe para você hoje, não olhe para você hoje, talvez você precise sair daqui e fazer uma ligação para alguém, talvez eu olhando aqui, tem gente que vem à noite, mas tem gente que eu não sei, às vezes alguém do seu pequeno grupo já faz tempo que não aparece, e aí, como é que você está? Estou com saudade, está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Não é assim, ô sumido, desviou, é? Tá. Não, tudo bem, estou com saudade. Hoje à noite vai estar o Lucas Santana, vamos lá. Às vezes a pessoa não tem nem como vir, irmãos. É esse discernimento da igreja, e Paulo está dizendo, eu não vou elogiar vocês quando vocês se reúnem para a ceia, porque vocês só pensam em si mesmo, e não tem discernimento do corpo. Aí ele vai dizer no verso número 31, e nós vamos cear, ele vai dizer assim, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós julgarmos a nós mesmos, fazer um juízo, e aí, na balança de Deus, como que eu estou, as minhas atitudes, eu mereço um galardão ou não? Verso número 31, acho que termina, né? Vamos parar por aí mesmo, termina no 33, mas vamos parar por aqui mesmo. Não, 33, vai para o 33, já vai encerrar, tá? 33, assim meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, o que você tem que fazer? Ele está falando da ceia, tá? Façam isso em família, espere quem não chegou, espere quem ainda não chegou. O verso continua ou não? Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízos. As demais coisas eu falo depois. Vamos cear, queridos? Eu sei que é difícil, irmãos, é um choque de realidade, algo que você ouviu a vida toda, de repente. O que eu mais ouço aqui, às vezes, tem pessoas que, né? A santa ceia do Senhor, é santa mesmo. Tem gente que fala, pastor, mas criança também toma ceia? Mas pastor, quem não é batizado toma ceia na sua igreja? Irmãos, nós vamos orar. Jesus tendo deixa eu aproveitar, senão eu esqueço. Elza e equipe, muito obrigado mais uma vez. Que mesa linda, né, irmãos? Jesus um dia pegou o pão
E Jesus disse: este pão, é claro que ele pega um pão grande, né? Já vou bagunçar, já está tudo tão bonitinho, né? Depois a gente ajeita para a noite. Jesus pegou o pão. Cadê a Elza? Elza, é de verdade esse pão? Jesus pegou o pão e ele repartiu. Eu não vou fazer isso não. E ele reparte e fala: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Então vamos lá, queridos. Um dia alguém planta uma semente de trigo. Esse trigo germina, cresce. Esse trigo ele é colhido por alguém. Esse trigo ele é tratado, a semente é colhida, é moída e se torna uma farinha. Vamos para a nossa realidade. Essa farinha é empacotada e vai para um supermercado. Vai um padeiro lá e compra essa farinha e faz um pão, né, Tiago? É uma semente que um dia foi arrancado da terra, junto com outras sementes. Ela foi processada, moída, um processo de moagem, saiu a farinha. A farinha foi vendida, foi parar na mão de um padeiro, virou uma massa, a massa foi para o forno, virou um pão, o pão foi para a padaria, fomos lá e compramos o pão. Até então, irmãos, tudo acontece externamente. Aí você pega agora, esse pão está em nossas mãos. Aí você vai comer o pão. Algo que um dia foi arrancado da terra, agora está dentro de você. Vai te alimentar, vai te suprir, vai te fortalecer. Os nutrientes desse pão, eles serão absorvidos pelo seu organismo e vão para a sua célula e vão te fortalecer. Daqui a pouco uma semente que estava no chão vai fazer parte da sua vida. Então presta bem atenção, você que vai cear, você que vai comer o pão que representa o corpo de Cristo. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Se você comer esse pão, você não vai morrer, você vai viver eternamente. Porque você está dizendo: Cristo, o Senhor faz parte da minha vida. Porque nesse momento, irmãos, esse pão ele não é um lanche. Café da manhã já teve. Ele representa o corpo de Cristo. Você está dizendo: Cristo, o Senhor faz parte da minha vida. O Senhor habita em mim. O Senhor me nutre, o Senhor me fortalece, o Senhor me sustenta, o Senhor me levanta. Irmãos, até agora está tudo externo, daqui a pouco vai estar dentro de mim, e daqui a pouco vai fazer parte da minha vida, amém? É isso que Cristo quer fazer, quer ser parte da sua vida, amém? Então nós vamos orar, queridos, nós vamos orar. Eu quero convidar aqui Elza, venha com a equipe que vai distribuir os elementos. Baixe sua cabeça e você vai orar. Pastor, o que eu vou falar nesse momento? O que você quiser falar para Deus. Se você precisar pedir perdão, peça. Mas lembre-se que o perdão é para ser pedido quando se erra, não é apenas antes da ceia. Mas você vai orar pedindo: Senhor, me dá discernimento do corpo de Cristo. Eu preciso discernir o corpo. Preciso saber como eu posso ser útil no corpo. Eu preciso saber como eu posso ser bênção no corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Aí depois que nós orarmos, você vai ficar em pé, vai receber os elementos, o cálice, o pão.
vai sentar e ficar orando. Depois nós vamos cear. E depois nós teremos um último momento aqui. E nós iremos para casa. Aleluia. Vamos ficar em pé, todos. Pai, nós queremos preparar o nosso coração para esse momento de ceia. Ó Deus, esse pão representa o teu corpo que foi partido por nós na cruz do Calvário. O cálice representa o sangue que perdoa os nossos pecados. Ó Deus, e que nos fortalece, que nos dá esperança, que tira a culpa, que tira a condenação. O Senhor disse, Senhor, na tua palavra, que nós anunciamos a tua morte todas as vezes que fazemos isso, até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor morreu por nós, e o Senhor, ó Deus, está em nós. Por isso nós nos abraçamos nessa manhã, para sentir o teu abraço. E agora, Senhor, nos ensina a discernir o corpo, nos ensina, Senhor, ó Deus, a perceber como, ó Deus, nós estamos e como está o nosso irmão, e o que eu posso fazer para ajudá-lo, para servi-lo, para fortalecê-lo. Ó Deus, eu preciso ser bênção na vida do meu irmão. Me ajuda então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a ser bênção na vida dele, na vida dela. Ó Deus, a servi-lo com meus dons, meus talentos, a servir a tua casa, a tua obra, a tua causa. Faz isso, Senhor, que nesse momento de ceia, o Senhor possa nos fortalecer, e é claro, nos perdoa, Senhor, onde temos falhado. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Elas vão distribuir os elementos. Você pode permanecer em pé. Na hora que você receber, você senta, segura o pão, o cálice, fique em oração. Quando todos receberem, nós vamos orar juntos e cear juntos.